A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Obrigado por se juntar a nós em mais uma parte do nosso ensino sobre o assunto anjos. Estamos falando do ministério dos anjos e eu quero ler de novo a passagem que é a base para o nosso ensino, pois, como temos várias partes, é bom relembrar. Em Hebreus, no capítulo 1, o capítulo inteiro está falando e comparando o ministério de Jesus com o ministério dos anjos. No versículo 14 ele diz: não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que serão herdeiros da salvação. De alguma forma, ao longo dos anos, deixamos isto para trás e achamos que o ministério dos anjos é coisa do passado. E aí, quando entramos no capítulo 2, veja o que ele diz: por esta razão. E se ele diz por esta razão, ele está ligando uma coisa à outra? São dois versículos ligados? A divisão dos capítulos meio que quebra, mas dá para dizer claramente que ainda estamos falando sobre o ministério dos anjos. Ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum deixemos elas escaparem. Veja, quando ele diz para que em tempo algum, isso significa que você pode ter o ministério dos anjos operando ao seu favor em todo o tempo. Então, temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E que verdades foram estas ouvidas? A comparação do ministério de Jesus com o ministério dos anjos, duas coisas envolvidas. O ministério de Jesus é maior, mas o ministério dos anjos, eles são espíritos ministradores, são seres criados, projetados por Deus para servirem a seu favor, para lhe ajudarem em tempo de necessidade. Então, aqui ele diz, para que em tempo algum deixemos isto escapar. Mas pessoal, nós somos culpados disso, nós temos deixado isso escapar. Vemos no Velho Testamento que havia o ministério dos anjos, vemos até no Novo Testamento, mas de alguma forma deixamos isso escapar de nós. Agora note o que ele continua dizendo: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu a sua justa recompensa. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Em outros vídeos eu já falei sobre esse assunto. Zacarias provocou um anjo. O anjo do Senhor veio até ele e disse: Isabel vai ter um filho. E Zacarias disse: como eu vou saber? Dê-me um sinal. Em outras palavras, ele estava dizendo: como eu sei que você está falando a verdade? Me dê um sinal. O anjo disse: eu vou dar um sinal, sim. Certo? Ele disse: você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer. Porque se não calarmos a sua boca, nada disso acontecerá. Você não fala dúvida e incredulidade e recebe as promessas de Deus manifestas em sua vida. Então, ele provocou um anjo. Agora veja, era um anjo do Senhor. O nome dele era Gabriel, ele se apresentou desta forma. E eu quero falar sobre isso um pouco, porque às vezes as pessoas dizem: sabe, o anjo do Senhor na verdade era o próprio Jesus. Ora, eu não discordo que é possível que em algumas passagens do Velho Testamento isso seja verdade, que a palavra anjo indique o próprio Senhor. Agora deixa eu te mostrar porque você não pode dizer que toda vez o anjo do Senhor é Jesus, por toda a Bíblia, porque veja, aqui está o anjo do Senhor aparecendo a Zacarias. E então, quando passamos aqui para o capítulo 2 de Lucas, nós descobrimos quando o anjo, no capítulo 2, verso 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias na noite. Isso foi quando Jesus nasceu. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora, se Jesus nasceu numa manjedoura e está deitado numa manjedoura na cidade de Davi, como ele poderia ser este anjo que estava ali falando com os pastores? Existe muita confusão sobre isso e você precisa manejar bem a palavra da verdade.
E como eu disse, pode haver ocasiões no Velho Testamento onde há uma indicação. Não se pode provar sem dúvida nenhuma, mas há indicações no Velho Testamento que quando se fala do anjo do Senhor, isto se refere a Jesus, ao próprio Jesus antes de ele vir para a terra. Mas aqui fica óbvio que este anjo do Senhor não pode ser Jesus, porque o anjo do Senhor está falando com os pastores e Jesus, o bebê, está deitado numa manjedoura em Belém. Então, eu penso que seja necessário que manejemos bem a palavra da verdade e não sejamos pegos, dizendo, toda vez que fala do anjo do Senhor, este é Jesus, porque não é assim. Bem, eu me desviei um pouco aqui, mas vamos continuar no nosso assunto. Zacarias provocou um anjo e isto causou problemas a ele. Nós também temos um fato na Bíblia que diz que Balaão provocou um anjo. Você lembra? Ele provocou um anjo, o Senhor tinha dito a ele para não ir com aqueles homens e os homens ofereceram a ele mais dinheiro e ele disse, tudo bem, eu vou checar de novo para ver se é isso. E então ele acabou provocando um anjo, indo uma segunda vez se consultar com o Senhor sobre a mesma coisa. E se nós continuarmos nesta história, vemos que o anjo do Senhor ficou parado no caminho e Balaão não conseguia ver o anjo do Senhor ali parado, mas a sua jumenta parece que ela tinha mais discernimento espiritual do que Balaão, porque ele estava operando, por vezes no ofício de profeta e outras vezes com coisas ocultas, e ele mesmo se colocou em problemas. E aquele anjo do Senhor estava destinado a cortar a cabeça de Balaão, mas a sua jumenta salvou-lhe a vida. Então, encontramos no Salmo 103, versículos 19 e 20, que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. E quando você começa a falar a palavra de Deus, quando você proclama a palavra de Deus, consegue uma audiência com os anjos? Isso está em Lucas 12, onde Jesus disse, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante dos anjos de Deus. Jesus era a palavra que se fez carne. Ou seja, se mantemos a palavra de Deus em nossa boca, conseguimos uma audiência com os anjos, porque os anjos estão ouvindo o que você está falando. Ora, quando estão ouvindo a sua voz, eles conseguem dizer se você está ou não citando o que a palavra de Deus diz ou não necessariamente o que ela diz. Se a sua fala está em concordância com a palavra de Deus, então os anjos se envolvem a seu favor. Eles sabem o que a palavra diz. Em Marcos 11, 23 e 24, ele terá tudo o que diz, se crer e não duvidar no coração, se crer no que está dizendo, vai acontecer. Então eles trabalharão para que aconteça, para que venha acontecer exatamente o que a palavra diz, se você seguir e mantiver esta palavra em sua boca. Então eles se envolvem em sua situação. Eles cuidarão para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para que a coisa certa aconteça. Então, eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que são herdeiros da salvação. Agora vamos voltar ao Velho Testamento. Vamos abrir no livro de Êxodo. Agora, às vezes as pessoas dizem, eu não sei se os anjos estão mais envolvidos com as coisas aqui da terra. Bem, vamos abrir a Bíblia e ver o que ela diz aqui. Como os anjos foram usados no Velho Testamento, como ajudaram Israel no Velho Testamento. Êxodo capítulo 23, vamos começar do versículo 20. E o Senhor fala, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Bem, você sabe que o lugar que ele tinha preparado para Israel era a terra prometida. Ele havia dado a eles uma terra. Ele disse, é de vocês, eu dei a vocês, mas vocês têm que ir e possuí-la. Bem, eles enviaram 12 espias, você lembra, para espiarem a terra. E veja, Deus permitiu que eles fizessem isto, que fossem e vissem que a terra era exatamente como Deus disse a eles. Ele não disse a eles que enviassem espias para ver se conseguiriam possuir a terra, porque ele já havia dado a terra a eles. Josué e Caleb voltaram com a palavra de Deus intacta habitando dentro deles, e eles analisaram o lugar, eles julgaram o lugar e julgaram a habilidade de possuí-lo pelo que Deus havia dito e não pelo que estavam vendo, pelos gigantes e tudo mais que havia na terra, pelos muros da cidade. Voltaram e disseram, podemos muito bem tomar a cidade. Mas vocês lembram que 10 espias voltaram com um mau relatório que não concordava com a palavra de Deus? Eles olharam para as circunstâncias e anularam a palavra de Deus. Eles jogaram a palavra de Deus ao sabor das circunstâncias. E quando você faz isso, você provoca os anjos.
Porque eles sabem o que a palavra de Deus diz, e qualquer coisa que provoque um anjo provoca a Deus. E notem o que ele diz aqui, vamos continuar lendo para entender. Eis que envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Estejam cientes dele. Obedeçam a voz dele, não o provoquem, pois ele não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. Como assim o meu nome está nele? Entenda, é o anjo do Senhor atribuído a Israel para levá-los para a terra prometida. Agora deixa eu perguntar, você acredita que o anjo do Senhor tinha capacidade de conduzi-los e mantê-los no caminho e levá-los à terra prometida? Não há dúvidas sobre isso, ele tinha a habilidade de fazê-lo se mantivessem a palavra de Deus em suas bocas e se eles não provocassem o anjo. Está escrito bem aqui, estejam cientes dele, do anjo, designado para mantê-los no caminho e conduzi-los para o lugar que Deus preparou. Obedeçam a ele, não o provoquem, ele não perdoará sua transgressão. Ele não tem que perdoar a sua transgressão. Anjos são máquinas espirituais, como eu digo, projetados por Deus para um propósito, para serviço a favor daqueles que são os herdeiros da salvação, para protegê-los. Mas eles não têm que perdoar a sua transgressão. Em outras palavras, quando você fala contra o que a palavra de Deus diz, você vai sofrer os resultados disso. Deixa eu dar um exemplo aqui. No livro de Números, Deus disse a Israel, eu vou fazer com vocês o que chega aos meus ouvidos, ou seja, eu vou permitir que aconteça a vocês o que dizem no meu ouvido. E eles disseram, ouça o que eles disseram, você nos abandonou aqui e todos nós vamos morrer neste deserto. E este é o Marcos 11:23 do Velho Testamento, porque eles tiveram que disseram, aquilo veio sobre eles e todos a partir de 20 anos de idade morreram naquele deserto, porque eles provocaram um anjo e não obedeceram à voz de Deus. Pessoal, eu estou dizendo, o negócio é sério quando se trata de provocar anjos. Então, aquele anjo certamente tinha a capacidade de levá-los à terra prometida, mas ele não podia fazer a não ser que cooperassem com ele e fariam isso mantendo a palavra de Deus em suas bocas. Então, a moral da história aqui é, você não quer provocar o seu anjo, porque quando você provoca um anjo, você deixa o diabo abrir uma brecha e pôr o pé na sua vida. Isto pode te levar por um caminho devastador de destruição. Não provoque o seu anjo. Fale o que Deus disse em qualquer situação. Certo, estamos falando aqui sobre o ministério dos anjos e sobre não provocar os anjos. Agora, eu digo a você, se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você não provoca seu anjo? Então vamos avançar com isso. Nós estamos em Êxodo 23 e nós estamos falando sobre o fato de que o anjo do Senhor foi designado para Israel para manter eles no caminho e conduzi-los até a terra prometida. Mas aqui diz... estejam cientes dele, obedeçam a voz dele, não o provoquem, pois ele não perdoará a sua transgressão. Mas se diligentemente obedecerem a voz dele e fizerem tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Agora deixa eu dizer algo aqui, eu acho que você até já sabe. Se Deus é inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, então os seus inimigos e adversários estão num problema do tamanho de Deus, para dizer o mínimo. Sabe, eles estão em apuros. É o que diz aqui, se diligentemente obedecerem à voz dele. Ou seja, obedecer à palavra de Deus. Manter a palavra de Deus na boca, como disse a Josué. Não deixe este livro da lei, ou seja, minha palavra, se apartar da sua boca. Ele disse, e fizeres... tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu colocaria aos diabeus e aos demoneus. Ele disse, eu os destruirei. Agora, foi isso que Deus disse? Isso é o número 1, veja, Deus é o número 1, e ele designou um anjo do Senhor para levar Israel à terra prometida, mas você nota, ele não conseguiria fazer isto sem a cooperação deles. Ora, muitos de vocês estão orando para Deus fazer algo sobre as suas finanças, fazer algo sobre a sua saúde física, orando por cura, ao mesmo tempo que confessam a pior a cada dia, se levantam de manhã dizendo, nossa, eu acho que isso vai acabar me matando. Bem, você não quer provocar o seu anjo, mas acaba de fazê-lo quando fala desta forma, porque a palavra diz, por suas pisaduras fostes sarados.
E a Bíblia diz que Jesus se tornou pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos, mas aí você vai e diz, quer saber? A gente tem sido pobre por todos esses anos e eu acho que nada vai mudar, é assim que sempre vai ser. Mas a Bíblia diz que o que você faz prosperará, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que você foi liberto do mal deste mundo tenebroso. Você vê, se você mantém a palavra de Deus na sua boca, os anjos têm uma tarefa, e eles vão te levar ao lugar. Agora, se Deus designou o anjo do Senhor para levar Israel ao lugar que ele havia preparado para eles, você não acredita que Deus não faz acepção de pessoas e que há anjos designados para você, para te manterem no caminho e te conduzirem ao lugar que Deus preparou para você? Mas se você não coopera com eles, se não mantém a palavra de Deus em sua boca, sabe o que vai acontecer é que no final das contas você vai acabar no caminho errado e você não chegará no seu destino. Você pode acabar numa estrada que está indo para Nova York e achar que está indo para Dallas. Não importa o quanto você crê, se você está indo na direção errada, você não vai chegar em Dallas. Você vai acabar em Nova York. Como se chega ao lugar certo? Lendo os sinais. E sabe, a Bíblia te diz que os sinais estão na palavra de Deus. Não deixe este livro da lei, a palavra de Deus, se apartar da sua boca. Não, você medita, você fala, você a cita. Ora, a palavra meditar significa falar consigo mesmo. E se você mantém a palavra de Deus em sua boca, os anjos têm uma tarefa, os anjos estão ouvindo o que você diz. E quando você fala algo errado, sabe? Quando você começa, eu acho que isso vai acabar me matando, sabe? Minhas costas estão me matando, sabe? Eu me sinto tão mal, sabe? Eu acho que eu vou acabar pegando esta doença. Bem, seja feito conforme a tua fé. Quer dizer, seu anjo dá um passo para trás e diz, bem, isso vai acontecer, não sabemos porque ele quer, mas a escolha é dele. Não temos autoridade para mudar isto e não temos autoridade para ajudá-lo nesta situação. Mas veja isto que a palavra diz em Lucas, capítulo 12, quando diz, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante dos anjos de Deus. Ele está dizendo, você terá uma audiência com os anjos de Deus. Eles estão ouvindo o que você diz e se você mantém minha palavra em sua boca, então você tem uma audiência com os anjos. Bem, eu sei que tem gente aí pensando, ele está inventando toda esta coisa. Bem, vá comigo para Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Vamos ler uns 4 ou 5 versículos aqui. E Salomão diz, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, esteja pronto para ouvir. Esteja mais pronto para ouvir do que para dar sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não se precipite com a sua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, que as tuas palavras sejam poucas. Em outras palavras, não vá à presença de Deus em oração com um monte de palavras na boca que não querem dizer nada. Foi o que Jesus ensinou. Ele disse, quando orarem, não usem de vãs repetições como gentios fazem, pois eles acham que serão ouvidos pelo muito falar. Bem, ele disse aqui, não se precipite com a sua boca. Bem, isso também inclui não se precipite com a sua boca predizendo que as suas costas vão lhe matar ou que você vai pegar essa doença da moda ou algo assim. Fale o que a palavra diz e terá uma audiência com os anjos. Eles vão te levar ao lugar, vão fazer você estar na hora certa, no lugar certo, para que você descubra qual o problema e acabe com ele. Mas se você fala coisas contrárias à palavra de Deus, então você provoca seu anjo. E eles não têm obrigação de te perdoar, eles deixam que o que você diga aconteça. Bem, continuamos aqui no versículo 4, onde ele diz, quando fizeres um voto a Deus, não demore para pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Em outras palavras, se você vai manter a palavra de Deus em sua boca, mantenha a palavra na sua boca sempre. Não mantenha a palavra na sua boca apenas uma vez e depois fique falando coisas negativas, dizendo o que o diabo diz. Sabe, eu me surpreendo com as pessoas que eu acabo encontrando em cultos e conferências. Elas chegam para mim e dizem, o diabo me disse tal coisa. E aí elas querem saber, você tem uma palavra do Senhor para mim? Tenho sim uma palavra do Senhor para todos os que estão ouvindo o diabo. Pare de ouvir o diabo. Sintonize-se com Deus e com sua palavra, confesse a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus e
possua a promessa de Deus e você terá o ministério dos anjos envolvido ao seu favor. Agora, verso 6 é o que eu quero ler com você, Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Agora veja, isso está na Bíblia. Eu vou ler de novo, não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Veja, você pode falar um monte e fazer a sua carne pecar. Você pode falar muita coisa que não deveria estar falando e criar desejos que farão você pecar. Você sabia que a fé vem por ouvir o que você fala? Provérbios diz que quando o desejo vem é árvore de vida. Ou seja, se o desejo fica forte o suficiente, você encontrará uma forma para que ele se realize. E é disso que ele está falando aqui, não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Agora, podemos aplicar isso a coisas menores. Tem gente que diz, eu não consigo parar de comer bolo, vou ficar grande como um balão. Provavelmente vai. Porque você está criando esse desejo, por que não criar outro desejo? Eu não desejo comer tanto a ponto de ficar com sobrepeso, eu apresento meu corpo para Deus, meu corpo é templo do Deus vivo. E eu não desejo comer demais, por isso eu ordeno que o meu corpo se alinhe com a palavra de Deus e eu declaro que eu não desejo comer tanto a ponto de ficar com sobrepeso, eu me submeto a Deus e a sua palavra. E a palavra dele está em mim, ela habita em mim, e eu sou um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Então você vê, você pode mudar os seus desejos pela sua confissão. E, sabe, tem gente que diz, tudo que eu como me deixa enjoado. Bem, ele terá tudo aquilo que disser, a Bíblia diz. Você acabou de dizer diante do seu anjo que tudo que você come te deixa enjoado? E então provavelmente provocou o seu anjo, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. E se você mantiver a palavra de Deus em sua boca, vai perceber que muitas dessas coisas param de acontecer. Talvez você adoeceu comendo uma vez, mas provavelmente foi uma virose e não precisa acontecer de novo. Mas veja, palavras criam imagens, e estas imagens e palavras que falamos nos fazem acreditar de um jeito ou de outro. Você pode falar fé para si mesmo, pode falar medo para si mesmo, você pode falar destruição para si mesmo. Você já ouviu gente dizendo, sabe, depois que eu passar dos 40 vou ficar desconjuntado como todo mundo? Você sabia que descobriram que há uma doença agora que faz com que as células do corpo literalmente se descolem? Então você não deveria estar falando isto? Os anjos param e dizem, eu não sei por que ele quer ficar desconjuntado, mas se é a escolha dele, deixamos acontecer, não precisamos perdoar a transgressão dele. O que ele diz vai acontecer porque essa é a palavra de Deus. E eu sei que tem gente dizendo, eu não sabia nada disso, bem, é melhor considerar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Ora, foi isso que Israel disse diante do anjo de Deus. O anjo do Senhor estava ali parado ouvindo eles, quando os 10 espias voltaram dizendo, há gigantes na terra. Ora, que diferença isto faz? Deus disse, eu dei a terra a vocês. Ora, Josué e Caleb viram a mesma coisa, mas qual foi a diferença? A palavra de Deus estava habitando neles, foi o que depois ele disse a Josué. Não deixe que este livro da lei, era a palavra de Deus que tinham naquela época, não a deixe se apartar da sua boca. Continue falando ela até que ela entre em você, a ponto que ela não possa sair nem que você apanhe. Você entende do que eu estou falando? A palavra habita em você? Mas observe que os 10 espias jogaram fora a palavra de Deus e pegaram as circunstâncias para si. Eles provocaram o anjo e nós acabamos de ler lá em Êxodo 23 que eles deveriam estar cientes dele, não o provocarem porque ele não perdoaria sua transgressão. E eles disseram, mais tarde eles disseram, todos vamos morrer no deserto. E cada um daqueles que tinha mais que 20 anos quando foram ao deserto, eles morreram naquele deserto porque provocaram o anjo e eles não possuíram a terra. Mas Josué e Caleb, 40 anos depois, entraram e possuíram a terra, porque a palavra de Deus estava habitando neles. Irmão e irmã, você não quer provocar o seu anjo? Eles querem se envolver com você, querem te ajudar, querem te fortalecer, te levar pelo caminho, te colocar no lugar certo, na hora certa, para a situação certa, se
você mantiver a palavra de Deus em sua boca e não der voz ao inimigo. Aleluia! Bem, nosso tempo acabou. Eu vejo você no próximo vídeo.